Gratidão, Senhor, por mais um início de semana. Continuando do versículo 1 ao 7, o nascimento de Isaque. Acompanhe comigo. Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abrão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncindou a seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso. E todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: Quem teria dito a Abrão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. O tempo do riso e a geometria da promessa. A matemática do tempo exato, versículo 1 ao 7. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, no tempo determinado, que Deus lhe tinha falado. Esta é a engenharia divina de Deus. Ele trabalha no tempo certo, sem atrasos. Aos 100 anos de Abrão e 90 de Sara, a biologia dizia 0, mas a promessa dizia um cálculo do riso. O nome Isaque, Yitzhak, significa ele rirá. Aqui nós temos uma pérola oculta. O nascimento de Isaque prova que Deus é o dono do relógio. Prova que Deus é o dono do relógio biológico. Ele esperou o impossível para que ninguém pudesse dizer que foi sorte ou esforço humano. Continue comigo, do versículo 8 ao 21, Agar no deserto. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: Rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: Não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar. Deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, arrastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: Assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está? Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele
um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. E indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. A geometria da separação. Isaque versus Ismael. Porém, Deus disse a Abrão: não te pareça mal aos teus olhos pelo moço, porque em Isaque será chamada a tua descendência. A matemática da exclusividade. Para a promessa fluir, não podia haver mistura de frequências. Ismael representava o esforço humano, Agar, e Isaque representava a promessa, Sara. O mistério do poço, versículo 19. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. O oculto, o poço, ele já estava lá, mas a dor e o desespero de Agar a cegaram. Deus não criou a água na hora, ele apenas revelou o que já existia. Às vezes a solução está na sua frente. Você só precisa de Deus. Abra os seus olhos. Continuando do versículo 22 ao 34, Abraão faz aliança com Abimeleque. Por esse tempo, Abimeleque e ficou comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que me não mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto. E sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado daquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão: juro. Nada obstante, Abraão repreendeu a Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque: não sei quem terá feito isso. Também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Tomou Abrão ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão à parte 7 cordeiros do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão: que significa 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Berseba. Levantaram-se Abimeleque e ficou comandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão tamarqueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. E foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus. A aliança de Berseba, versículo 22 a 34. E plantou um bosque em Berseba e invocou ali o nome do Senhor Deus eterno. A matemática do 7, Berseba. Abraão dá 7 cordeiras a Abimeleque como prova de propriedade do poço. O que isto significa? Berseba significa poço das 7 ou poço do juramento. O número 7 sela a perfeição daquela aliança. Abraão para de ser um peregrino sem terra para ser um proprietário de direito. Ele planta um bosque, tamarqueira, uma árvore que demora a crescer, simbolizando que ele estava fincando raízes para as futuras gerações.
Eleve seus pensamentos e vamos finalizar este bloco com uma oração em agradecimento ao Criador. Pai, eu te agradeço porque o Senhor visita a sua casa no tempo determinado. Visita a minha, visita a nossa também, Senhor. Assim como visitaste Sara, visita agora a vida de quem está esperando o milagre. Olhai e abençoai, Senhor, todos os nossos semelhantes. Abre os olhos para que enxerguem os poços de provisão que já estão ao derredor de cada um deles. Que saibamos discernir o tempo de rir e o tempo de estabelecer alianças de paz. No próximo capítulo 22 de Gênesis, vamos ver o que acontece quando o escolhido chega ao seu limite de 7 provas e o céu precisa enviar reforços. Amém.